boa noite, minha Paraíba, começando a partir de agora, ao vivo, pela sua TV Arapuã, mais um Frente a Frente. O nosso convidado de hoje se divide entre os assuntos mais importantes da República, do Brasil e também as disputas paroquiais eleitorais aqui na Paraíba. Estou falando do senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado Federal e presidente do MDB aqui do estado. Vai falar pra gente o que é que tem feito, o que é que tem pensado sobre o Brasil e sobre a Paraíba. Fica conosco, frente a frente, tá no ar. Senador veneziano Vital do Rego, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente nesse ano de 2024. Pois é, nesse novo formato, parabéns à casa por essa nova parceria. Evidentemente, não tenho dúvidas sobre o imenso sucesso que vocês obterão. E o primeiro instante, 2024, mais uma vez os registros que você já havia me chamado, mas sempre aquele probleminha de sair das segundas para Brasília e a gente... Né? Mas é no tempo certo e no acúmulo de informações certas para você vir aqui e poder revelá-las. Bom, você sempre teve que dizer e se diz que santo de casa não faz milagre, né? Você é vice-presidente do Senado Federal. A Paraíba, a população do paraibano, a paraibana tem noção da importância desse posto? Não sei, confesso a você que eu não tenho de certo e de uma forma clara e precisa que o nosso Estado e que a população entenda na sua plenitude o que significa esse posto que é de grande relevância, estratégica relevância para o próprio Estado, porque por meio dele, sempre legítima e republicanamente, você constitui, Luiz, bons relacionamentos, boas interlocuções, facilita-se muita coisa, né, de demandas do nosso Estado, e aí leiamos dos interesses não apenas institucionais de municípios, mas outros também, sempre legítimos e republicanos. Lhe coloca ali entre os 10, vou até botar uma lista maior, entre os 10 homens da República, homens e mulheres da República. Eu não sei aquilatar, eu não sei mensurar em termos de posição, mas sei que o cargo que hoje é ocupado por um paraibano, e aí satisfaz-me essa condição. É evidente que existe o regozijo pessoal, sou humano, portanto, isso também alimenta não o ego, longe de mim isso, mas traz para uma carreira, para uma vivência de 30 anos, um resultado. Ou seja, você sai da condição de vereador e vai galgando com o seu trabalho, com a produção legislativa, depois com experiência no Executivo, chega ao Senado Federal de primeiro mandato, ainda razoavelmente jovem naquele instante, faz 5 anos. O que é que acontece? Somos chamados num conjunto de outros 80 senhoras e senhores senadores para que nós compuséssemos a parceria com Rodrigo Pacheco, um grande amigo que eu constituí ainda enquanto deputados federais fomos. Depois, um também relevante fato, e creio que você bem o sabe, não é comum, foi a primeira vez onde houve recondução de vice-presidente. Recondução de presidente é mais comum. Você muda, certo, né? Por quê? Mas muda o resto da chapa. Exato. Por que se muda o resto da chapa? Porque são cargos estratégicos que o presidente os utiliza, no melhor sentido do utilizar, para uma composição, atrair apoios de bancadas outras. Então, o vice-presidente que foi em um biênio, geralmente não é para o segundo biênio. Ele pode até ocupar a primeira secretaria ou outras secretarias, mas aí você chamava uma outra legenda para fazer essas composições. Mas eu lhe interrompi, você ia contar talvez uma história sobre o tema, que eu acho que eu lhe interrompi, não? Você ia não, mencionar. Nessa linha, eu não sei, quando você falou sobre posicionando-me, né, entre os 10, eu acho que o cargo sim, né, eu não quero me colocar nessa condição.
mas confesso-te que não sei se efetivamente a Paraíba entende e os paraibanos entendem o tamanho dessa relevância. Quem sabe aquela história, né? Às vezes a gente só dimensiona quando não mais tem. Quando não mais tem. E é uma perda, porque eu não vou estar mais lá. No meu caso, eu não vou estar mais lá. Nesse próximo. Nós temos outros dois integrantes no Senado. Quando? Termina em janeiro, 31 de janeiro de 2025. Nem Rodrigo, nem eu, por razões legais, poderemos concorrer. Certo, mas eu já ouvi a história, quero até pular minha pergunta, mas assim, eu já ouvi a história que você seria um dos nomes, inclusive da preferência do próprio presidente Lula para uma sucessão lá para frente na presidência do Senado. Existe isso? Não existe isso. É um tema que é recorrente, mas ainda timidamente, e penso que acertadamente nós não podemos cair nessa armadilha. Nós temos um ano atípico, um ano onde a própria produção legislativa, por força de estarmos envolvidos no processo de disputas municipais, termina por levar a cada uma das casas congressuais, como também as assembleias e ainda mais as câmaras municipais, a um segundo semestre, eu não diria mais limitado, mas com algumas dificuldades, e você produzir tanto quanto poderia. Isso é fato. Por mais que sejam os esforços, mas vez por outra, principalmente nos meses de agosto e de setembro, em razão de estarmos atraídos por um processo de disputas eleitorais. Estejamos ou não enquanto candidatos. Isso é uma realidade. E se o Senado, e se nós nos permitíssemos, Luiz, antecipar um processo que só deve, ao meu ver, e acertadamente o presidente Rodrigo Pacheco, assim também tem se posto a falar, depois das eleições municipais. A disputa para a presidência ela só se dará em fevereiro, início de fevereiro, 1º de fevereiro. Seria improdutivo. Seria. Agora, até como oportunidade, senador, você poderia me citar um caso concreto, ou dois casos concretos, mas que revele para a população que é a importância da presença de um paraibano na vice-presidência do Senado? São vários, Luiz. Tem várias articulações, várias demandas. Por exemplo? Demandas que vão... Eu posso citar aqui, o que facilitou tremendamente o destravamento da duplicação da BR-230 naquele trecho de Campina Grande, principalmente naquele trecho de Campina Grande, a presença da vice-presidência tendo como seu ocupante um paraibano foi fundamental. Foi fundamental porque nós abrimos um relacionamento direto, pessoal e também político com o governo, junto com a relatoria daquele ano que estabeleceria para o exercício do ano vindouro os recursos para que essa obra pudesse ser tocada. Vou citar um outro caso. A conquista para Campina Grande e todos os demais outros municípios num raio de 30, 40 quilômetros do Hospital do Amor não foi senão em razão de estarmos na vice-presidência e de uma ligação muito forte, também pessoal, mantida com o então presidente Davi Alcolumbre, para que o Hospital do Amor, que é uma extensão do Hospital de Barretos, pudesse ser conquistado para Campina e demais outras cidades. E nós poderíamos citar casos bem explicitamente ligados à sua presença, à presença nossa na vice-presidência. Agora, aqui na Paraíba, e vamos lá, também dentro do debate político, aí quero lhe ouvir sobre isso, mas se fala, de alguma forma, em algum momento, de que o presidente Lula, quer dizer, o governo Lula, não tem olhado o estado da Paraíba muito especificamente, diferentemente dos outros estados, Ceará, Bahia, Pernambuco. Inclusive, eu estava vendo hoje que tem uma nova agenda de visitas do presidente Lula, até para essa história da popularidade dele, aqui no Nordeste. De novo, não vi a agenda com Paraíba. Já tem Pernambuco, tem Ceará, mas não tem Paraíba de novo. Além das obras do PAC, que a Paraíba ficou ali na lista dos menores do ponto de vista de valores. Existe você consegue vislumbrar a Paraíba um pouco atrás
Não. Da agenda do governo Lula? Não. O que é que você contestaria? Você usaria como contestação? As próprias ações. É evidente que você, quando o presidente falava e falou e assim se comprometeu, ele dizia, quando nós assumirmos em vencendo as eleições, que terminou por acontecer, nós vamos nos reunir com os governadores e vamos pleitear deles 3 sugestões. Lembra disso? Eu, inclusive, como candidato ao presidente, eu mencionava a duplicação da BR-230, eu mencionava o eixo para o Vale do Piancó da transposição do São Francisco e mencionava também um hospital de trauma para o Sertão. Pois bem, nós temos essas 3 iniciativas e além destas, porque o presidente Lula comprometeu-se, né, com o braço, né, da adutora do Pajeú, que vai solucionar problemas históricos de muitos municípios da Serra do Teixeira, inclusive lá no Cariri, na cidade de Itaperuá. O presidente Lula foi além, e me recordo, e se eu estiver aqui falhando com o número específico, peço desculpas a você e aos seus telespectadores, mas na ordem de, parece-me que de 21 bilhões, algo em torno disso, depende muito dos projetos que são apresentados, Luiz. Não adianta você simplesmente se dispor a ajudar se os projetos não forem apresentados. Então nós temos que postular a boa intenção, a boa disposição, quando nós tratávamos em janeiro. Você me dá uma oportunidade aqui para falar a respeito disso. Eu estive com o presidente quando ele já anunciava a retomada dos investimentos para que nós tenhamos, como tivemos no período, primeiro governo dele, na construção e cristalização de políticas para os institutos federais, eu dizia sobre a necessidade de nós termos na Paraíba. É evidente que você não podia fazer o atendimento a todos aqueles que se permitiam apresentar. Depois eu fui ao ministro Camilo Santana e ele disse, olha, senador, o critério básico e inclusive plenamente correto é o de dizer, regiões que ainda estejam a descoberto serão as regiões priorizadas. E ele me apresentava um rol daquelas demandas que tinham sido protocolizadas e que poderiam ser identificadas em análise com a sua aprovação. O presidente foi e reservou 3 destas unidades para o estado da Paraíba, a saber, apenas para reforçar, uma para o Vale do Mamanguape, na cidade querida de Mamanguape, uma outra para a região de Sapé, na cidade de Sapé, e uma outra para o Cariri, atendendo ao município de Queimadas, uma cidade de mais de 50 mil habitantes. E isso ele falou diretamente conosco quando foi fazer essa relação. Então eu não vejo. Eu penso que é mais um uso, eu não estou dizendo jornalístico, mais um uso de quem faz a oposição ao presidente do que propriamente um fato que se comprove em desatenções. Não, o presidente tem carinho, sabe ser grato ao estado da Paraíba, sabe reconhecer o quanto o estado, através do seu eleitorado, 65%, reservou essa confiança ao presidente e nunca haveria de negar ações outras. Senador, com base nessa sua relação atual com o presidente Lula, lhe faço uma pergunta política que pode até parecer desconectada do momento, mas em política, o dinamismo da política nos tem surpreendido ou deixado de nos surpreender. E eu lhe faço em abril de 2024. É possível que, como intermédio do presidente Lula, o senador veneziano, em algum momento dessa sua caminhada, possa reconstruir a relação política, de fato, com o governador João Azevedo, já que ambos estão partidariamente e pessoalmente na mesma base do presidente Lula. Você acha que é possível? E Lula já fez algum movimento nesse sentido? Não. O presidente não fez nem na hora que poderia tê-lo feito, que seria o pedido de 2022. E, inclusive, já lhe falei em outras ocasiões, se o presidente Lula tivesse feito esse pedido, eu teria muitas dificuldades em negar a ele. De ser candidato contra João? Não apenas, mas no próprio segundo turno. E isso eu conversei com Pedro e conversei com Cássio. Porque o presidente Lula foi muito correto comigo, Luiz, foi muito correto. É evidente que ele sabia que era um projeto que estava sendo construído de última hora. Né? Eu não tive tempo para fazer aquilo que, graças a Deus e ao esforço de todos nós MDBistas,
está sendo feito, que é fortalecer a nossa legenda, espalhando-a formalmente, com candidaturas inúmeras às disputas majoritárias e proporcionais. Quando nós fizemos aquela composição, aquele arranjo, foi de última hora. O anúncio oficial se deu entre janeiro e fevereiro de 2022. Quando eu fui buscar bases, naturalmente, das quais somos dependentes, nós, enquanto postulantes majoritários, você já tinha uma ocupação plena por parte, principalmente, da estrutura governamental. Mas você disse, Cássio, que se Lula tivesse pedido... Eu teria muitas dificuldades para rejeitar ou negar. Imagine, o presidente fez o que fez comigo. Né? Eu me recordo, e você se recorda, muitas das vezes alguns companheiros diziam, não, o presidente vai fazer... vai deixar uma perna lá, outra perna acolá, o presidente não vai ter só um palanque. E o presidente só teve um palanque, principalmente porque ele conhecia a mim pessoalmente. Ele sabia dos meus comportamentos e sabia muito da minha trincheira de luta. Formalmente você pode usar a imagem, né? Ou seja, ele pedia exclusivamente para um candidato. Então, naquela quarta-feira, pós primeiro turno, eu conversei pela manhã, quando saía de João Pessoa, com Pedro. E disse, olha, meu irmão, eu vou a esse encontro e tenho uma dificuldade. É exatamente a de ter o presidente pedindo-me. E você há de compreender. E ele compreendeu. Mas não houve. Não. Em nenhum momento, nem ele, nem Gleisi, nem Márcio Macedo, nem Alexandre Padilha. Senador, você faz uma declaração, faz uma revelação interessantíssima. Você está dizendo, olha, não houve pedido, mas se tivesse o pedido, eu teria dificuldade. Mas isso eu nunca neguei. Mas não houve. Isso mas significa dizer que se houver um pedido para frente, e a minha pergunta objetiva é essa, se o presidente Lula quiser construir, você continua com essa dificuldade de negá-lo? Não, mas aí você há de convir que no passar esse processo de conjugação e de convergências entre o MDB, o PSDB e o União Brasil, foi se fortalecendo. Agora nem Lula pedindo, né? Então. Não, é mais complicado até porque ele entende as realidades locais. Hoje o MDB tem, em sua larga escala, posições estabelecidas, coerentes. Inclusive, na semana passada, quando nós anunciávamos, eu e o senador Efraim, o apoio à candidatura do deputado Rui Carneiro ao lado de Pedro e ao lado do presidente Fábio Ramalho e de outros companheiros, nós dizíamos isso. O que não é usual na política dos dias atuais, que se chama manter uma coerência, nós mantivemos. Exatamente por quê? Porque em 2022 inauguramos um momento onde as três siglas estiveram juntas e que se mantêm nesse processo de parceria. Então, é uma realidade diferente. Para aquele instante, sair do domingo de primeiro turno, 3 dias depois, era uma coisa nova, incipiente. Hoje não. Hoje você tem uma cristalização. Se ele tivesse pedido, tinha mudado o curso da história aí, tal, né, nesse sentido. Agora vamos lá. Para também deixar claro, é verdade que o senador veneziano está trabalhando ou pode vir a trabalhar mais contundentemente em favor da articulação de levar o PT para essa candidatura de Rui Carneiro? Não. Aí é mera, pura e tão somente especulação. Primeiro porque eu respeito na sua mais plena e exigida, em termos de comportamentos, exigidos comportamentos, as decisões que são tomadas interna corporis. Eu não sei de onde surgiu... Mas eles não fecharam nada, assim. Não fecharam, mas... tratando como se fosse uma coisa... Não, mas é porque não me cabe. Heresia, assim. Não é que não seja heresia, mas eu acho uma descortesia. O que eu disse na semana passada, quando estávamos a oficializar o apoio a Rui, ao deputado Rui, eu fui perguntado por um companheiro seu. O que eu disse, sempre ressalvando, porque eu tenho muito cuidado, você sabe que eu meço milimetricamente as minhas palavras, exatamente para que elas não me traiam com deturpações. Mede e escolhe. Meço com muito cuidado. E mesmo assim, ainda vez por outra, existem algumas pequenas ou medianas deturpações. O que eu disse? Vamos lá. Eu, veneziano, não me sinto como nunca me senti à vontade para falar a respeito de estratégias de quaisquer outras legendas. Tenho direito, e assim o faço, da legenda a qual eu presido.
ou em outras ocasiões das legendas, porque foram apenas 3 legendas que eu tive a oportunidade de militar, PDT, PSB e MDB. Então eu disse, não falo, não tenho esse direito. Eu apenas entendo que estrategicamente, para uma legenda que venceu a eleição com seu candidato a presidente na capital, apertado, mas vencemos. E alguns imaginavam e pregávamos que seríamos derrotados. Lula saiu vencedor em João Pessoa. De uma legenda que tem 2 bons nomes, pré-apresentados, não participar. Foi apenas uma opinião pessoal, jamais longe de mim querer me imiscuir numa situação que é do PT, como qualquer uma outra situação que é da legenda A, B ou C, porque também não gostaria que outros metessem o bedelho. E eu não meto o bedelho em nada que não é nosso. Mas o deputado Rui Carneiro criou essa expectativa da presença do senador poder articular para o PT? Não, em nenhum momento. O deputado Você não prometeu isso, nem ele pediu isso? Não, em nenhum momento. O Rui tem a dimensão exata, o Rui tem experiência e sabe muito bem essa realidade. Não me cabe aí pedir, olha, o PT, vamos apoiar a Rui, porque eu estou a apoiar a Rui, deixar de ter uma... Não faço isso. Agora, tem um prazo da legislação eleitoral, que é o do 7 de abril, dessa janela partidária. 6 de abril, 7 já deve para estar modificado. Fato consumado. Como é que o MDB está se posicionando com essas... Luiz, eu estou muito... Qual é o tamanho, você sai com que saldo disso aí? Olha, eu estou feliz, estou leve, porque quando nós... vamos lá, em 2020 eu não estava no MDB. O MDB participou do processo eleitoral e não teve um bom resultado. O MDB elegeu 10 prefeitos. Eu ingressei ao MDB em 2021, por aí. Na substituição a uma figura maior do nosso partido, que foi o governador, senador Zé Maranhão, que não teve responsabilidade no processo eleitoral de 2020. Não teve culpa nisso. Eu acho que o governador se ressentia de um maior acompanhamento de outros companheiros que pudessem com ele fazer esse trabalho, que exige muito e é próprio. Quem assume o desejo de poder participar na condição de dirigente partidário tem que saber quais são as cobranças permanentes, diárias, e você fazer a política. Como eu gosto do contato, isso para mim é fato bastante tranquilo e leve. Nesse processo, 2021 para 2022, entramos na campanha, que nos absolveu enquanto candidatos majoritários. Fechada a campanha, derradeiramente nos seus estertores, o que é que nós fizemos? Temos que trabalhar esse fortalecimento, porque uma das razões para o insucesso também se deveu à exiguidade temporal que nós tivemos para fazer o trabalho regional. E nos mantivemos focados no ano de 2023, iniciamos 2024, estabelecemos metas que, ao meu ver, eram ousadas, mas quero crer que até sábado nós as cumpriremos, por exemplo, de estarmos a disputar em 150 municípios. O MDB vai disputar a prefeitura direta? Ou prefeituras, ou em chapas majoritárias com indicações a vice-prefeituras. Nós vamos ter esse balanço no sábado, mas é possível que nós consigamos estar com candidaturas, encabeçando-as as chapas, ou sugerindo nomes em parcerias, principalmente com o PSDB e com a União Brasil. Claro que existem algumas aqui e acolá cidades, onde até mesmo com republicanos nós estamos, com o próprio PSB, também algumas dessas cidades, mas em menores números. Então, esse ousado número que eu te falei, essa meta, é a de estarmos em 150 municípios. Em chapas. Aí me permite abrir um parênteses para dizer assim, em João Pessoa, como é que vocês vão definir essa história da indicação do vice de Rui Carneiro? Aí mais para frente. Mas o MDB está no jogo? Está no jogo. Tá, mas também não temos feito exigência alguma. Né? Dissemos, tanto eu quanto o senador Efraim, ao próprio Rui, evidentemente, não poderia ser a outro, senão a ele enquanto candidato, que ele o fizesse a melhor escolha com base naquilo que é preciso ser feito. Um parceiro ou uma parceira que possa colaborar eleitoralmente para o seu projeto. Né? Se esse parceiro ou parceira vier a ser indicado, né, no União Brasil, sem problema algum. No MDB, sem problema algum. Em Campina Grande, o MDB também está no jogo para essa indicação do vice? Não pleiteamos, não somos, não queríamos, não queremos e não seremos, em termos práticos, óbices
quaisquer para que o prefeito Bruno possa fazer composições ou recomposições do tipo a que você bem sabe. Então, se disser assim, olha, fulano não pôde se reaproximar, o Beltrano não pôde chegar para apresentar-se como novo parceiro de Bruno, porque Veneziano e o MDB estavam exigindo a vice-prefeitura. Nada longe de mim ser esse obstáculo para que Bruno possa ter na candidatura à vice-prefeitura um espaço com o qual ele converse com outras legendas. Sou um colaborador, temos sido um colaborador da gestão do prefeito Bruno, você bem o sabe, e reconhecidamente ele próprio bem o sabe, desse trabalho que fazemos em nome dos destinos administrativos de Campina Grande. E, portanto, como sou um parceiro, um colaborador, um partícipe, não seria eu o obstáculo para que ele possa fazer a melhor arrumação político-partidária. Senador, daqui a pouco eu volto para Campina Grande. Deixa eu fazer aqui um pouco de Grande João Pessoa. Está claro o posicionamento em João Pessoa, oficial, de Rui Carneiro, oficialmente. Em Bahia, com o Sara Cabral, filiada a um partido, uma disputa própria do... Em Cabedelo, com o Vitor Hugo e o nosso presidente André Coutinho. Assim, Cabedelo, André Coutinho. Santa Rita... Santa Rita, amanhã nós estaremos nos reunindo com um grupo de pré-candidatos à Câmara Municipal. E como é do nosso perfil, do MDB, poder ouvir, nós ouviremos aquilo que é a opinião de cada um dos meus companheiros e das minhas companheiras que disputarão vaga à Câmara Municipal de Santa Rita. Não sei. Eu já ouvi alguns companheiros, entre os quais o que me é mais caro pelo histórico, que é um grande amigo, Carlinhos, que é conhecido como Carlinhos do Adesivo. Ele, pessoalmente, tem a predisposição em apoiar a candidatura de Nilvan. Ele. Mas eu não ouvi a todos. E aí tem algum veto por parte do senador veneziano da candidatura de... Não, até porque ele trabalha para ficar na base do governo e foi ali um bolsonarista, digamos assim, que bateu muito no governo Lula e tal. Mas ele próprio sabe, além de saber, Nilvan é uma pessoa vivida, tem a sensibilidade de que, primeiro, como todos nós sabedores somos, nós estamos discutindo questões municipais. A população de cada município deseja saber daqueles que se predispõem ao debate, apresentando-se como postulantes, quais são as suas ideias e os seus compromissos locais. Se qualquer um dos prefeitos ousar, candidatos, ousar em trazer o tema nacional, pode se prejudicar. Aqui, acolá, em algumas situações nacionais, você vai observar que a polarização com a qual eu não concordo, acho isso muito ruim para o Brasil, se verificará. Porque as duas lideranças maiores desses grupamentos estarão sendo utilizadas pelos seus próprios candidatos. Mas são exceções. Penso que aqui entre nós, na Paraíba, não vejo uma candidatura que diga eu vou me agarrar por completo neste ou naquele. Eu acho que não. Então não tem veto para Nilvan, se for por aí, nesse sentido. Não. Daqui a pouco vão começar a chegar os municípios da Paraíba toda, a gente não tem como fazer os 223. Mas eu tenho. Deixa eu perguntar, Patos, Cajazeiras e Souza, né? Patos, nós temos uma composição muito boa, estou botando fé na parceria de Priscila Lima com o doutor Ramonilson, MDB, PSDB. Certo. Então há É a baronesa, não é isso? Priscila Lima, eu me permito tratá-la como Priscila Lima. Figura muito querida, uma mulher do povo, que tem tido uma resposta que chamou-me a atenção. Dr. Ramonilson já experimentado e já tendo sido candidato. O que eu vejo é que ambos, desprendidamente, têm um compromisso para apoiar aquele ou aquela que estiver em melhores condições. Boto fé nessa disputa e que pese estarmos na oposição. Em Souza, nós vamos com o nosso deputado André Gadelha, candidato a vice de Dr. Gilberto, outra eleição na qual penso haveremos de ter sucesso, creio eu. Em Cajazeiras, e não obstante não estarmos na chapa majoritária, mas formamos um bom grupo de candidatos a vereador para apoiar a candidatura apresentada pelo querido amigo prefeito Zé Aldemir, que é o nome da ex-secretária Corrinha. O MDB fez uma chapa proporcional muito competitiva. Você quer saber mais de onde? Não, daqui a pouco se chegar mais gente aqui pelo Instagram da TV Arapuã ou de Luiz Torres, aqui a gente vai... Guarabira, você sabe também. Guarabira vocês vão como vice de Léa Toscano. O MDB apresenta o nome a
companheiro ou companheira de chapa de nossa querida Léa. Bom demais, vamos acompanhando. Deixa eu ir para Campina, deixa eu voltar para Campina Grande. Senador, se você fosse prefeito se fosse Bruno Cunha Lima, você já teria... Você já revelou algumas impaciências por essa novela. Não. Que é algo que me parece que boa parte da Paraíba também já começa ali a olhar com que esticada é essa. Bom, mas independentemente disso, se estivesse no lugar de Bruno, você já teria resolvido esse assunto? Já teria batido o martelo para dizer, ou vamos aqui ou não vamos e vou precisar reconstruir aí uma caminhada? Luiz, primeiro, cada um de nós, se está utilizando o termo, eu já vou me servir dele. Estrategicamente, cada um de nós tem o direito de tomar a sua decisão de acordo com aquilo que você identifique, às vezes por percepção, por sensibilidade, às vezes por acompanhamento científico, que é o mais sugerível, de dizer, não, o tempo que eu decidirei não é esse, é amanhã. Bacana, você tem direito de fazê-lo. E você não tem o direito de exigir de mim que eu me adeque ao seu propósito, correto? Dito isso, o que é que eu quero expressar mais uma vez sobre esse roteiro, que eu até na semana passada, um roteiro sem graça, um roteiro mexicano de novela de quinta categoria. Porque para mim não tem nada de novo, Eu respeito profundamente a todos os agentes políticos que estão discutindo essa situação em Campinas. A pergunta que eu me faço, e posso dizer isso publicamente, o prefeito Bruno, ele espera, como é de direito, é legítimo, que aquele grupamento que foi e que esteve durante muito tempo sob a condução, a época de Ronaldo, depois passando para Cássio, e durante esse tempo mais sob a liderança político-eleitoral de Cássio, que ainda não foi transferida, e não pensem que para esse instante ela foi transferida, ela não foi transferida, político-eleitoralmente não. Então, natural, e eu digo isso porque não faço parte genuinamente, eu comecei a conviver agora em razão de ter mantido uma postura coerente. Em 2022, eu fui candidato pelas oposições, não tive sucesso e no segundo turno votei nas oposições e no discurso das oposições. Então ninguém vai apontar o dedo para dizer Veneziano foi incoerente, porque não. Guardei coerência ao votar com muita tranquilidade. Nem um paraquedista que chegou ali... Não. Então, mais de 95% do nosso partido votou em Pedro e votou com muita tranquilidade e por muito pouco a Paraíba não teria outros destinos. Mas enfim, favas contadas. Então, aqui estamos para falar sobre o hoje e o amanhã. Então, para quem não faz parte desse histórico, eu não me sentiria bem de estar sempre dizendo, olha, eu quero opinar, eu quero falar, eu quero aconselhar, eu quero dizer o que eu penso. Se isso me for permitido, ao seu tempo, o prefeito pode me chamar, até porque ele tem uma relação hoje muito tranquila. E você diria o que, senador? Eu diria o que eu já disse. Eu acho que ele é o prejudicado nesse processo. Eu penso que se existem, como alguns dizem, diferenças, porque tem que haver alguma coisa aí para que essa situação ela perdure, deve ter. Eu não sei. Não se descobriu ainda? Não, nunca ninguém me contou. Uma das teses que a culpa é do senador veneziano, que está ocupando a vaga para 2026. Não, é evidente que não. É evidente que não, porque eu tomo algumas das declarações do ex-prefeito de Campina Grande, quando ele próprio dizia que não teria problema nenhum se Veneziano estivesse participando, colaborando da reeleição de Bruno. Ele disse isso várias vezes, já no ano passado. Mas vamos lá. Aí Bruno foi informado de que existem algumas questiúnculas, alguns pormenores, problemas. Alguns falam que isso vem de alguns anos, de processo de disputa à Assembleia, outros dizem que não, espaços no município, alguns dizem que houve atendimentos, tudo aquilo. Pois bem, se esses pequenos pontos de interrogação existem, já deveriam ter sido dirimidos, né? Já deveriam ter sido resolvidos. Como ainda perdura insistentemente e enfadonhamente, às vezes até sem graça mesmo nesse processo, é porque o ex-prefeito, de certo, não deseja. E esse processo se arrasta, desfoca, por mais que Bruno faça esforços permanentemente hercúleos de tocar a administração,
de ver-se em torno de obras que estão sendo já anunciadas às suas conclusões, como uma extraordinária obra, fantástica obra de urbanização do Parque do Povo, com a interligação com o Parque Evaldo Cruz, obras como a Plínio Lemos, uma via de acesso fundamental para a região das Malvinas, da Ramadinha, de Bodocongó, a outra, Félix Araújo, também, que destrava o trânsito de nossa cidade, entre outras que nós poderíamos aqui citar. Mas queira ou não queira, Luiz, aqui estamos a gastar 5 minutos falando sobre essa interminável e chata, né, e sem inspiração alguma, novela. O que eu diria a Bruno é o que eu já disse. O prejudicado é ele, porque estrategicamente fica o ex-prefeito muito à vontade, os espaços ocupados na prefeitura permanecem intactos. Ainda estão lá. Intactos. Né? E ele também não recebe críticas. Absolutamente nenhuma. Há uma proteção. Claro. Vocês acabam sendo obrigados a proteger Romero, é isso? Claro, porque qualquer questionamento que pudesse vir a ser feito, se essa decisão tivesse já sido tomada, poderia ser utilizado como pretexto para dizer, não fui porque fulano de tal, Beltrano... Pisou no meu pé? Pisou, deu uma cutucada aqui e acolá. E convenhamos, cutucadas sobre alguns aspectos não faltariam. E não tem, faltariam. senador? É evidente que tem, né? Claro que tem. Tem flancos bastante e consideravelmente abertos. Né? Nas áreas administrativas, amigo, da gestão de Romero. Não percamos tempo com tá bom, esse assunto. Eu vou tornar a pergunta mais objetiva. Se houver uma oficialização do rompimento, porque não dá para falar se houver um rompimento, ou se houver a oficialização do distanciamento. Do distanciamento, acho que não tem quem discuta do distanciamento. O prefeito Bruno tem artilharia administrativa, eu não vou nem falar política, mas administrativa, contra o ex-prefeito Romero Rodrigues para fazer esse debate? Não sei. Eu sei que Bruno tem ações administrativas. Eu quero me repetir aqui, já cuidando muito do que digo e como digo. Eu acho que eu teria já tomado a posição e já iria dizer, amigo, sem problema nenhum, temos relacionamentos históricos, vamos tocar a nossa amizade, você tem legitimidade de postular, eu tenho porque estou à frente da prefeitura e toquemos, você traz o que você achar ser conveniente em termos de defesa na sua passagem, como eu faria se fosse candidato, e eu vou defender o que estou fazendo. Pronto, quem tiver mais competência para convencer, vence. O prefeito Bruno ficaria até mais leve, digamos assim, do ponto de vista de fazer o debate sobre Campina, para trás e para frente. Eu não estou dizendo que não seja importante manter, lutar pela manutenção, manter a coesão de grupo. Não há dúvidas. Política você faz somando, mantendo a soma e ampliando-a. Mas tem o seu corte temporal a fazer. Né? Não dá para a gente ficar... E para você já passou, inclusive, esse tempo? Eu estou falando de mim, se eu estiver... Sim, eu já teria dito, amigo, vou defender o que eu estou fazendo. Pronto. Olha só, já deu vontade de pedir um intervalo aí para a gente tomar uma aguinha e se recuperar aí do cenário. Esse tema, Luiz, é só em respeito aos seus telespectadores, que me merecem muito, e respeito a você, que eu volto a ele, sabe? Porque, rapaz... Deixa eu lhe perguntar sobre... Você reconhece, então, ficando em Campina, que o governador João Azevedo tem obras lá naquela cidade? Porque ainda há uma fala de algumas lideranças que o governo não tem nada em Campina, não faz nada em Campina. Você reconhece, por exemplo, governo e senador veneziano estão juntos no centro de convenções de Campina Grande. Verdade. Então, nunca deixei... Quando eu falo, Luiz, quando eu falo sobre a minha participação, me permita, eu estou falando sobre a participação e esforço parlamentar que se deveu muito pela condição de ser senador, vice-presidente do Senado, de ter com Dona Nilda conseguido 34 milhões e 800 mil reais. Uma parte de emendas, que aí não é o cargo de vice-presidente ou não, porque são emendas de bancada, estabelecidos e definidos, eu pus 10 milhões e 300, Dona Nilda pôs 7 milhões e pouco, e outros 15 milhões de reais que fomos nós, porque João sabe, Cátia Abreu não sabia nem quem era o governador do estado da Paraíba. Naquela época
fui eu, a minha companheira de bancada e de bloco que eu liderava, eu ainda estava no PSB e liderava o bloco. Cátia Abreu era a senadora relatora setorial de turismo. Fui ao presidente Davi Alcolumbre dizer: presidente, estou precisando da sua ajuda, porque o que eu tinha para colocar, eu coloquei. O que Dona Nilda tinha para colocar, colocou. Né? Somados eu e Dona Nilda, a então senadora Nilda, dá 20 milhões de reais. E ele disse: não, Vené, vamos lá falar com Cátia. E Cátia disse: olha, eu preciso de orçamento. E aí, Davi trabalhou conosco, junto ao próprio governo, recursos da ordem de 15 milhões. Então, são 34 milhões e 800 mil reais de um trabalho nosso. Eu não estou dizendo que tem mais recursos nossos do que os recursos que o governo do Estado aporta. A obra é em torno de 120 milhões, com mobília, com outros elementos que constituem o todo. Você tem aí 150 milhões de reais, mas 34 são de responsabilidade nossas. E como tem uma participação do senador Efraim, enquanto deputado federal, do deputado Damião, 10 milhões, e do deputado Wilson Santiago, 2 milhões e 400. Foram esses 5. E só, viu? Não tem mais ninguém, não. O senhor espera ser chamado para a inauguração do Centro de Convenções lá em Campina Grande pelo governador João Azevedo? Eu tenho absoluta certeza que ele o fará, até porque ele sancionou a proposta legislativa que confere com muita justiça a uma figura grande paraibana que se chama Antônio Vital do Rego, o nome do Centro de Convenções. Então, tenho por absoluta certeza que lá estaremos. A família toda. Até para agradecer ao gesto da Assembleia Legislativa, à época do deputado Ricardo Barbosa e do deputado Adriano Galdino, e do próprio governador que sancionou. Evidentemente, ele não faria a descortesia de vetar, mas foi o gesto, é lá a assinatura de João Azevedo, sancionando o nome do Centro de Convenções Antônio Vital do Rego. Bom demais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Vamos lá, e você não sai daí, daqui a pouquinho, um minutinho só, e tem mais assunto aqui com o senador veneziano Vital do Rego. Um minutinho, a gente está de volta.